Então, vira e mexe, você ouve conselhos sem pé nem cabeça para alguns problemas da sua vida e convenhamos que isso irrita, não é mesmo? E o pior, muitas vezes, sem saber, você além de seguir os conselhos, você ainda aconselha os outros dessa mesma forma, de uma forma tóxica, não é mesmo? Mas fica a pergunta, o que é positividade tóxica? Quais as características? Por que tem ficado normal ultimamente? Quais os problemas que ela pode te trazer? Como lidar com a vida sem ser uma pessoa tóxica? É importante você saber isso tudo, então bora para mais uma conversa aqui na minha casa. Então, sabedoria é você saber dar nome certo às coisas. Então, diante disso, o que é positividade tóxica? Em resumo, eu diria que a positividade tóxica é a ideia de que você tem que ser positivo o tempo todo e rejeitar qualquer coisa que vá no caminho oposto à positividade. E para isso, evitar o problema, evitar as emoções, evitar os sentimentos e mais várias outras coisas. A questão é que a positividade tóxica sempre existiu e sempre vai existir, isso é fato. Por exemplo, quando a pessoa tem depressão, a avó fala que a solução é ela botar nas mãos de Deus. Ou quando você tá cabisbaixa, aparece o seu amigo para te levar para balada para isso te ajudar. Até aí, tudo bem, é algo que sempre vai existir na humanidade e algo que sempre existiu. Mas o problema é quando isso sai do controle e vira um problema da geração atual que visa negar a realidade tal como ela é. Você viu claramente isso no começo da pandemia, não viu? Com pessoas tentando travestir esse momento histórico, trágico e doloroso com viés de oportunidade, com conselhos do tipo aproveite para adquirir novas habilidades, aproveite para passar mais tempo com a família, aproveite para trabalhar menos, aproveite os momentos para encontrar paz interior e blá blá blá, como se todo mundo vivesse uma bolha do Leblon em que a vida é como um comercial de margarina em que todo mundo vive naquela propaganda perfeita, sendo que você sabe muito bem que não é essa a realidade do povo brasileiro que acorda cedo para trabalhar e tem que sustentar uma família, que é completamente distante dessa positividade toda. Mas o que a positividade tóxica denuncia claramente é que perdemos o direito de ter dias ruins e de passar por fases ruins na vida, o que sempre foi normal ao longo da história e ao longo da vida de qualquer pessoa, sendo que a vida bate em todo mundo. E ao ignorar isso, nós damos lugar a uma positividade tóxica, que faz você esconder algo que você sente travestindo isso de outra forma, te faz ignorar completamente alguma emoção ou sentimento quando surge e tentar tornar isso um padrão para tudo que acontece, te faz sentir vergonha e se condenar por você sentir inveja, sentir ciúmes, tristeza, raiva, coisas que são naturais no ser humano. E o pior, faz você usar respostas simples para problemas complexos para ajudar os outros, como aqueles discursos do tipo, se a vida te deu um limão, faça uma limonada, pense pelo lado positivo, poderia ser pior, vai passar, etc. Às vezes até mesmo brigar com os outros por causa da suposta falta de positividade. Eu até que eu concordo plenamente que o otimismo ele possa ser saudável e muitas vezes o otimismo ele te dá força extra para você passar por algum momento difícil. Mas o excesso de otimismo pode fazer o tiro sair pela culatra ao ponto de o indivíduo ou você mesmo negar a própria natureza do problema. O problema é que muitas vezes ao ignorar por completo também a nossa natureza humana, nós ignoramos também algumas emoções e aí todas as emoções ignoradas acabam virando uma verdadeira bola de neve interior. A questão é que a dor, a tristeza e o medo foram fundamentais para a sobrevivência da espécie humana. Caso contrário, nós teríamos sido destruídos por uma natureza altamente perigosa, brutal e impiedosa que não daria espaço a uma espécie que não reage a ela. Não é por acaso que essa ideia de se manter positivo o tempo todo não combina em nada com a nossa própria natureza humana. Mas agora fica a pergunta, por que vivemos em uma época de positividade tóxica? E eu acho que é algo complexo de responder. Na minha opinião pessoal, eu acho que as redes sociais são muito influentes nisso, com muita informação, muitos gurus, muitos conselhos, muita autoajuda alinhada com uma geração altamente sensível e sentimental e que acaba dando lugar a uma positividade tóxica. Geração essa que se vê obrigada a provar nas redes sociais que é feliz o tempo todo para todo mundo, a provar que está vivendo o melhor da vida o tempo todo e que, em decorrência disso, passa a ignorar a realidade como uma válvula de escape para o sofrimento, como se ela nascesse com a obrigação e o direito de ser feliz, assim como os influencers são.
aliás, aparentam ser, negando assim a própria vida interior. Um exemplo bem claro disso é o apelido que ganhou tal geração, o apelido de geração floco de neve, que é a geração que acha que é especial. O problema de você ter uma geração chamada de geração floco de neve, que é uma geração que evitar a dor e perseguir o prazer, é que isso dá origem a um mercado de autoajuda que diz à pessoa o que ela quer ouvir, não o que ela precisa ouvir. Um exemplo bem claro que eu vejo nisso e que eu escancaro é a romantização de um defeito, de um problema. Como, por exemplo, acontece com a confusão que fazem entre solidão e solitude. Tem uma turminha gigantesca na internet que romantiza a solidão para tentar esconder a falta de habilidades sociais. E falta de habilidade social não é virtude. Seria a mesma coisa que romantizar, por exemplo, a depressão. Às vezes o indivíduo sofre com fobia social e não busca tratamento porque botam na cabeça dele que isso é viver em solitude. Palavra que está na moda da turminha da autoajuda. Sendo que realmente a solitude ela existe sim, isso é fato, mas não da forma como essa turminha defende para esconder um problema interior. Mas agora vamos falar agora de você. Eu quero que você ganhe hoje mesmo uma nova perspectiva sobre esse samba do crioulo doido que é a vida atual. Não repara o barulho não, tá gente? É chuva. Em primeiro lugar, eu vou falar dos conselhos que você dá aos outros e depois vou falar dos conselhos que você recebe. Beleza? Mas antes de falar sobre isso, eu tenho um recadinho rápido a você. Você tá gostando desse vídeo? Você sente que ele tá sendo positivo para você? Você sente que ele pode causar um impacto na sociedade? E agora eu te pergunto, você quer fazer parte dele? Se você disse sim para essas perguntas, então eu quero te convidar para você se associar ao Estudo que a Vida Muda Academy e lá poder ajudar o projeto e em troca ter evolução contínua, uma variedade de técnicas de produtividade pessoal com foco na formação de hábitos, com teoria e prática. Tudo por apenas R$ 14,90 por mês, você vai contribuir muito com o mundo e ainda vai ficar uma máquina na produtividade. Clique no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Eu vou ficar muito grato a você pela sua ajuda. Beleza? Vamos voltar aqui então para a nossa conversa. Mas agora vamos falar de você. Quero que você ganhe hoje mesmo uma nova perspectiva sobre esse samba do crioulo doido que é a vida atual. Em primeiro lugar, eu vou falar dos conselhos que você dá aos outros, depois eu vou falar dos conselhos que você recebe. Beleza? Então, em primeiro lugar, sobre você aconselhar os outros, eu te digo com a mais absoluta certeza: você não é obrigado a ter solução para tudo. E isso não é sinal de fracasso. Eu mesmo sou assim, muitas vezes as pessoas me procuram pedindo conselhos e eu não dou porque eu não tenho recursos para ajudar essas pessoas naquele momento por a qual elas estão passando. E o máximo que eu posso fazer é tentar persuadir, é tentar buscar a ajuda de um profissional capacitado para o caso que é muito complexo. Isso não é motivo de vergonha, pelo contrário, é responsabilidade com o outro. E muitas vezes o máximo que eu posso fazer é ouvir, apenas ouvir, deixar a pessoa desabafar à vontade. Nada além disso, nem mesmo dar a minha opinião pessoal eu não posso, pois muitas vezes eu posso acabar abrindo uma ferida que eu não vou conseguir fechar. E eu te digo mais, você não ter resposta para tudo, isso é normal, sabe por quê? Porque as pessoas são como icebergs. O iceberg tem uma pontinha em cima, que é o que vemos, mas tem uma raiz enorme e profunda, que é do que nós não vemos. O mesmo ocorre com a magnitude dos problemas pessoais. No topo, podemos colocar uma tristeza passageira, que é algo que você pode ajudar ouvindo, dando um conselho, dando o seu colo. Em geral, algo superficial. Já agora embaixo, aí que o bicho pega, como por exemplo uma depressão profunda, que é algo que foge do seu alcance e que somente profissionais podem ajudar. E mesmo assim, às vezes é recomendado até mesmo profissionais experientes. E você, por você não conseguir ajudar a pessoa nisso, não faz de você uma pessoa egoísta. E digo mais, você reconhecer isso é muito mais mesmo, também é uma questão de humildade. Concorda? Então, se você concorda, então o que você acha de mandar esse vídeo para um amigo seu que passa por esse dilema? Seria uma boa, não seria? Manda para ele então. Então, em segundo lugar, não fique bravo com as pessoas próximas a você e que convivem com você e te dão conselhos tóxicos, pois elas querem o seu bem, querem tentar te ajudar, mas na verdade elas não têm recursos para isso e nem são obrigadas a ter. Como por exemplo a sua mãe que vê você triste por causa de alguma coisa ruim e diz que para você sair de casa para dar um passeio, para que aquilo vai te ajudar. A sua avó que te vê na mesma situação e diz para você botar nas mãos de Deus. Ou aquele seu amigo que te chama para ir para balada para te ajudar a superar um problema, como o término de um relacionamento. Ou qualquer coisa do tipo. Irrita sim, de fato. Mas veja isso como uma tentativa das pessoas que te amam e que querem o seu bem. Exceto caso elas sejam muito invasivas, claro, né?
Em terceiro lugar, eu quero te falar que sentimentos e emoções são informações valiosas sobre você. É como se fosse, digamos, relatórios sobre a sua vida interior. Relatórios esses que você pode usar para tomar decisões importantes sobre a sua vida, independente de ser informações boas ou ruins. E isso é aceitação. Você só pode solucionar algo se você aceitar isso. Que é aquilo que Jung, que foi o maior psiquiatra do século passado, falava de o indivíduo abraçar a própria sombra, encarar os próprios problemas, os próprios fantasmas interiores e aceitar eles tais como eles são, podendo assim tratar eles de fato, diminuindo a intensidade deles sobre você. Logo, é normal você ficar triste ao ser rejeitado por quem você ama, é normal você ficar decepcionado após perder o emprego, é normal você chegar no final do dia cansado, é normal você ter momentos de raiva, e a melhor forma que tem de você lidar com isso é aceitando, pois ao aceitar você consegue processar aquilo, e processar sentimentos e emoções, em certos casos, é a única coisa que pode ser feita para que tais sentimentos e emoções passem mais rápido. O que é bem diferente de você ignorar esses problemas e no lugar colocar afirmações simplistas que só vai tornar eles cada vez maiores por eles estarem sendo ignorados. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Aprendemos sobre a questão da positividade tóxica, que abarca toda a sociedade atual e que você deve tomar cuidado com ela. Mas, em resumo, o que eu quero te lembrar é de uma coisa muito importante que talvez você tenha esquecido, que é a ideia de tudo bem, às vezes você não estar bem. Beleza? Pense nisso. Falou!